Hoje a gente vai falar dos incêndios inacreditáveis da Califórnia, que a gente sabe que acontecem praticamente em todos os anos, mas esses especificamente de 2025 têm proporções apocalípticas e também coincidências estranhas e questões que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Bem-vindo ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e se você está chegando agora, esse canal fala de coisas muito loucas, teorias e questionamentos sobre a realidade. Então, se você também está chegando agora é porque você ainda não é inscrito, então se inscreva, por favor. Se gostar do vídeo, soca o dedinho no like, ativa o sininho das notificações, que isso ajuda muito a gente a crescer. O canal é novo e ele vai poder chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Então, sem mais enrolação, vamos falar desses incêndios, vamos dizer assim, apocalípticos e por outro lado suspeitos, com várias teorias aí que estão acontecendo agora na Califórnia. Bora! Os incêndios de Los Angeles, acidente ou plano oculto? Por décadas, os incêndios de Los Angeles têm sido atribuídos a causas naturais. No entanto, padrões intrigantes e interesses econômicos levantaram suspeitas. Seriam esses incêndios apenas coincidências trágicas ou parte de um plano oculto para remodelar a cidade e concentrar poder? Essa apresentação explora essa teoria controversa. Analisando as evidências e questionando as narrativas oficiais. Bem, a gente vai levantar vários questionamentos, inclusive esse que está aqui na introdução, sobre a questão do mercado imobiliário, remodelar a cidade, enfim, tem uma série de outros interesses, questionamentos e coincidências que a gente vai ver agora. Coincidência ou deliberação? Incêndios recorrentes com áreas de alto valor imobiliário, como Malibu e Pacific Palisades, levantam suspeitas. A repetição de incêndios em áreas específicas, coincidentemente de grande valor imobiliário, gera questionamentos sobre a aleatoriedade desses eventos. A concentração de danos nessas regiões contrasta com a relativa segurança de áreas vizinhas. Então, a primeira questão aí seria, como eu falei, a questão imobiliária, né? Por que esses acidentes, esses incêndios acontecem em áreas específicas, principalmente nessas áreas que tem mansões, casas de artistas de Hollywood, de músicos, enfim, de celebridades que têm um alto valor imobiliário. Áreas adjacentes de menor interesse econômico frequentemente permanecem intactas, questionando a aleatoriedade dos incêndios. A seletividade dos incêndios poupando áreas de menor valor sugere um possível direcionamento, levantando a hipótese de uma ação deliberada em vez de um fenômeno natural descontrolado. Bom, eu andei lendo que parece que dessa vez, né, como eu falei que tem proporções apocalípticas, esse incêndio, as imagens são impressionantes, eu vi pessoas, moradores, reclamando que os bombeiros só davam atenção para a parte rica, né? Então parece que pegou áreas menos privilegiadas aí no sentido de valor imobiliário. Mas tradicionalmente e proporcionalmente a área de mansões, etc., de grandes imóveis de valor são mais atingidas sempre. Tá? Então tem essa teoria aí. A teoria sugere que os incêndios limpam terrenos valiosos para projetos imobiliários de grande escala, com proprietários vendendo a preços reduzidos após a devastação. A dificuldade de reconstruir após um incêndio, combinada com a oferta de preços baixos por investidores, força muitos proprietários a venderem suas terras, abrindo caminho para novos empreendimentos. Claro, né? Se você perde um patrimônio absurdo, se você estava ali, teve que sair correndo, passou um sufoco, né, um medo daquele incêndio, daquela coisa toda, provavelmente, mesmo que você tenha um seguro e tal, e queira reconstruir, você não vai querer reconstruir ali, né? Porque aquilo fica marcado, uma sensação horrível, um medo de acontecer de novo e tal. E aí os caras aproveitam e compram lá o terreno, às vezes por um preço bem inferior, né? Porque já não tem mais a casa, então é só o terreno. Então, enfim, essa é essa teoria, esse questionamento sobre se é uma ação natural, por causa de todas essas questões climáticas e tal, ou se ele é criminoso ou deliberado para determinados interesses. Armas de energia direcionada, ficção ou realidade? Bom, isso eu usei até para a capinha do vídeo, né, que tem lá uma cena de Los Angeles com um raio de energia descendo do céu. Por quê? Porque tem muitas
muitos relatos, testemunhos, enfim, pessoas dizendo que viram um tal raio descendo do céu e atingindo uma região e, teoricamente, iniciando os incêndios. Assim como aconteceu um tempo atrás lá no Havaí. Tá? Eu acho que eu tinha feito um vídeo sobre isso, não me lembro. Então, é a questão aí de ser ou uma arma secreta, ou um experimento, ou algo com um objetivo aí sinistro e oculto. Rumores sobre o uso de tecnologias avançadas como armas de energia direcionada, lasers, para iniciar incêndios em áreas específicas. A existência de protótipos e pesquisas militares sobre armas de energia direcionada alimenta as especulações sobre seu possível uso em larga escala, inclusive para iniciar incêndios. Documentos militares e projetos experimentais comprovam a existência de tais tecnologias, levantando a possibilidade de uso deliberado. A disponibilidade pública de informações sobre essas tecnologias, mesmo que em nível experimental, contribui para a disseminação de teorias que associam aos incêndios. Então aqui está falando que, teoricamente, existem esses dispositivos, mesmo que experimentais, mas existe aquele sigilo, aquele encobertamento e tal. Então, a imprensa, enfim, as pessoas não têm acesso a informações exatas sobre isso, como funciona, se está funcionando, o tamanho disso, o poder, o alcance. Então, isso deixa sempre, o que eu sempre falo aqui nos vídeos, sempre que existe um sigilo, existe uma dúvida e desperta a curiosidade e alimenta a imaginação. Se está escondendo alguma coisa, se não está querendo revelar, é porque tem algum interesse em jogo. Tá? Então sempre alimenta a imaginação da galera. A precisão dos incêndios com propriedades destruídas e outras intactas nas mesmas condições alimenta a suspeita sobre o uso de tecnologia avançada. A seletividade dos danos com casas vizinhas permanecendo intactas desafia as explicações convencionais sobre a propagação do fogo, sugerindo uma possível intervenção tecnológica. Bom, tem realmente, você vê essas imagens, assim, às vezes que, sei lá, uma casa especificamente foi destruída pelo incêndio e outras 2 ou 3 que são vizinhas, assim, que pela lógica seriam dizimadas, estão intactas. Então parece que foi uma coisa cirúrgica mesmo, jogou ali um raio ali e tocou fogo só naquela área. Então, por outro lado, o que seria essa arma? Uma arma feita pelos corretores imobiliários, que, tipo, vamos fazer aqui um plano para comprar terreno mais barato, então vamos destruir essa casa, essa região, Então isso também é muito louco. Mas tem essas questões, casas que são destruídas, dizimadas e outras que ficam intactas, Você pode falar, mas é porque o vento, porque os materiais de construção da casa não eram tão inflamáveis, enfim. Mas que é estranho, é estranho. Essa coisa da arma direcionada, de várias testemunhas terem falado desse fecho de energia, um laser, enfim, vindo do céu e acertando ali uma região e, teoricamente, começando esse inferno de incêndios ali na região de Los Angeles. A reconfiguração urbana e o poder corporativo. Grandes corporações de tecnologia e imóveis como Google, Amazon e Tesla expandem suas operações em Los Angeles. O crescimento dessas corporações na região demanda grandes áreas para a construção de escritórios, centros de dados e outras instalações, gerando uma pressão sobre o mercado imobiliário. Eu não conheço a região especificamente de Los Angeles sob o ponto de vista imobiliário, o quanto tem de terreno, o quanto não tem, e tem uma parte que é bem montanhosa, então talvez não sirva para construir essas fábricas tecnológicas, esses galpões, esses escritórios e tal. Então também é um lado que é interessante de questionar, Quer dizer, essas big techs, com muita grana, têm interesse ali conseguir terrenos para construir ali essas sedes, esses empreendimentos. Então, sei lá, volta aí o assunto da reconfiguração urbana, da parte imobiliária. A necessidade de espaço para projetos ambiciosos como sedes futuristas e cidades inteligentes pode motivar a limpeza de áreas por meio de incêndios. A remoção de antigas construções e a desocupação de áreas residenciais através dos incêndios facilitariam a implementação de projetos urbanísticos em larga escala. Claro, Você teria não só uma casa destruída, mas uma região inteira que poderia ser comprada aí por uma dessas big techs
né, e teria ali um bairro inteiro ali à disposição para construir o que quiser, o que seria totalmente desumano, sinistro e do mal, né? Claro. Os incêndios criam oportunidades para a aquisição de terrenos a preços baixos, como a gente falou anteriormente, beneficiando as elites tecnológicas, sempre as big techs, né, envolvidas, até porque eles têm um volume de grana absurdo. A desvalorização dos imóveis após os incêndios abre um mercado para investidores com grande capital, que podem adquirir as propriedades por valores muito abaixo do mercado. É o mesmo princípio das guerras, né, e de outros fatos onde você causa, né, um caos e uma situação que desvaloriza aquela região ou destrói a infraestrutura daquela região, e aí aparecem as empresas para reconstruir a infraestrutura, luz, água, gás, internet, seja o que for, né? Então sempre tem um interesse ali, se gera um problema para depois trazer a solução, e no caso aqui a solução é comprar esses terrenos para que eles não fiquem ali abandonados, mas por um preço incrivelmente inferior. Então é uma teoria dessa área das Big Techs, porque além de tecnologia eles têm bilhões e bilhões de dólares. Redistribuição de riquezas e o mercado de seguros. Está aí uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre a questão do mercado de seguros. Assim como tem lá nos Estados Unidos, né, as questões com os planos médicos, né, aqui no Brasil também, né, que existe quase um monopólio, né, existe um corporativismo, enfim, e lá uma máfia, né, e nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, principalmente porque lá o sistema público deles não existe praticamente, né, diferente do nosso, que a gente tem o SUS, né, que em muitas regiões é muito bom e na média ele é praticamente único no mundo pela proporção dele. Então lá você tem a máfia dos planos de saúde e também tem a questão dos seguros, né? Então não tinha pensado por esse lado, já que a gente está falando na questão imobiliária, né? Já que o que é mais destruído são as propriedades. Claro, tiveram baixas, tiveram mortes, infelizmente, 25 a 30 pessoas, se eu não me engano, até agora que eu estou gravando esse vídeo. Os incêndios deram uma diminuída, mas eu vi hoje, inclusive, que estão prevendo ventos muito fortes voltando, e isso pode colocar o incêndio de novo com aquele potencial muito destruidor. Então, o aspecto do seguro, vamos ver o que fala aqui. Altos valores de seguro das propriedades destruídas criam uma redistribuição financeira significativa após os incêndios. As indenizações pagas pelas seguradoras movimentam grandes somas de dinheiro, criando um fluxo financeiro que beneficia alguns e prejudica outros. Claro, né? Vai colocar muita grana líquida no mercado, né? Você tinha lá um patrimônio de, sei lá, uma mansão lá de 40 milhões de dólares. O cara tinha a mansão que vale 40 milhões de dólares. Agora, se ele injeta esses 40 milhões de dólares de volta para o mercado, por um investimento, uma conta bancária, né? Então ele deixa de ser lá um ativo, né? E vira dinheiro líquido. Então isso impacta, claro, o mercado, porque esse dinheiro pode ir para outras coisas, enfim. Então está aqui uma teoria. A desigualdade entre aqueles com seguro adequado e aqueles sem seguro adequado gera oportunidades para investidores ricos adquirirem terrenos valiosos. De novo, né, os investidores ricos, como naquela quebra que teve anos atrás lá no mercado imobiliário, as hipotecas, né, os bancos que quebraram nos Estados Unidos, que as pessoas acabaram perdendo as casas, foram morar no carro, né? E aí quem tinha grana, claro, deitou e rolou, comprou casa por preço de banana, porque as pessoas não, né, o banco pegava tudo de volta e precisava, o banco estava sem grana, vendia, enfim, uma festa. Sempre quem tem grana consegue capitalizar em cima de alguma desgraça, né? Nesse caso aqui, das pessoas que, por exemplo, que não tinham um seguro adequado, né? Por exemplo, a casa valia X, ela conseguiu fazer um seguro de metade do valor, ou nem tinha seguro, né? Então tá aqui os abutres aí, né? Os investidores que têm grana vão sem dó e mandam bala. O ciclo de destruição e reconstrução beneficia desproporcionalmente os mais ricos, enquanto comunidades de baixa renda são impactadas negativamente. A dinâmica dos incêndios, com a subsequente reconstrução e valorização imobiliária, contribui para a gentrificação
e a expulsão de moradores de baixa renda. Então, aí tem uma outra questão social, né? Ou seja, tem umas casas ali, um nível social de população que a gente não quer aqui, então vamos tocar fogo. O que acontece aqui no Brasil, infelizmente, em muitas comunidades, né? As tais favelas, comunidades que do nada pegam fogo, né? E o incêndio destrói tudo, as pessoas que já não tinham nada perdem tudo, porque existe um interesse da recuperação do terreno, ou um grande empreendimento imobiliário, ou aquela comunidade está impactando no valor dos imóveis da região, enfim, tem uma série de interesses. Então lá poderia ter essa questão também. Vamos tirar essa galera daqui, já que a gente tem aqui as mansões e tal, eu não quero essa galera pobre aqui, entre aspas, né? Ou seja, que tem uma renda menor, vamos tocar fogo e vamos tentar fazer com que essa galera saia daqui. Aqui está falando pela dinâmica dos incêndios, né? E também, claro, como eu falei, quando você tem uma guerra, não, uma revolução, uma guerra civil, enfim, num país, ele geralmente fica com a infraestrutura toda destruída. A parte de saneamento, né, de esgoto, de água, de gás, de luz, de internet, comunicação, tudo é destruído. Então chegam essas grandes empresas, principalmente as americanas, né? Por exemplo, sei lá, na África, em alguns países que passaram por isso, e vão lá e vamos reconstruir toda a infraestrutura de saneamento básico. Vamos reconstruir a parte elétrica, vamos reconstruir os prédios, as casas. Então, isso gera um movimento na economia, no fluxo de dinheiro muito grande, como nos Estados Unidos. De alguma forma, isso vai ser em algum momento vendido, limpo e vão construir alguma coisa. Então, as construtoras lucram com isso, né? As empresas de infraestrutura, enfim, sempre tem um interesse, ou sempre tem essas pessoas que sempre ganham, né? Principalmente os bancos. O silêncio cúmplice. A cobertura midiática foca em causas naturais, como mudanças climáticas e negligência humana, sem questionar padrões ou interesses econômicos. A falta de investigação sobre outras possíveis causas, com ações deliberadas, levantam suspeitas sobre a imparcialidade da mídia. Sim, a mídia sempre vai no que está sendo falado, que é a questão climática, o tempo super seco, lá a Califórnia já tem, né, um clima em algumas regiões praticamente, né, semidesértico ou desértico, é muito seco, né? As pessoas lá têm um regime super restrito com relação ao uso de água, né? Tem que colocar alguns tipos de válvula no encanamento para não gastar tanta água, a ducha só pode ter uma vazão de X litros, mesmo na casa dos ricos e tal, porque tem uma questão com água. Só que dessa vez aconteceram coisas estranhas, né? Alguns reservatórios de água ali da grande Los Angeles, né, que seriam fundamentais para combater o incêndio, foram privatizados, né? Inclusive tem uma matéria aí que um casal é bilionário, que ele, né, comprou aí esses reservatórios. E acontecem coisas estranhas, até o Mel Gibson, né, o ator, foi num programa de TV e falou sobre isso, que eles esvaziam esses reservatórios falando que é para limpeza, para não sei o que lá e tal. Só que, coincidentemente, quando aconteceram os incêndios, iniciaram os incêndios, esses reservatórios estavam vazios. Então, além de tudo, os bombeiros não tinham pressão nos hidrantes, não tinham água nos hidrantes. Eu vi cenas ridículas do bombeiro enchendo baldinho mesmo de água, indo correndo até o lugar que está com fogo, jogando e voltando para encher de novo, assim, parecia uma coisa de trapalhões, assim. Então, algumas coisas aconteceram com relação à questão da água também, muito estranha. Então, aqui está falando do silêncio da imprensa, né, que não questiona isso, mas eu vi até essa entrevista aí que repercutiu pra caramba do Mel Gibson falando de todas essas questões esquisitas, né, já que se sabe que nessa época acontecem esses incêndios absurdos na Califórnia, como é que você vai esvaziar os reservatórios? Então espera passar essa estação, vamos dizer assim, né, dos incêndios para fazer alguma coisa, enfim, muito estranho. Possíveis laços financeiros entre grandes redes de comunicação e as corporações que lucram com a devastação, levando suspeitas. A concentração de propriedade dos meios de comunicações e suas relações com grandes corporações podem influenciar a forma como os incêndios são noticiados. Sim, isso não é só com incêndio, né? A gente sabe que a grande imprensa, os grandes veículos tendem, né, às vezes a ter uma opinião que vai
prejudicar ou vai ajudar determinados setores. Nos Estados Unidos isso é mais evidente, né? Agora nas eleições do Trump, por exemplo, né, a Fox tem lá a posição dela, né, a CBS, enfim, elas lá, diferentemente daqui, elas assumem posições políticas, né, em prol de um candidato ou de outro. Então, claro, para qualquer questão de energia, de petróleo, de sei lá o que, você tem ali, claro, uma manipulação de interesses para botar a notícia num determinado ângulo, num determinado viés para ajudar ou prejudicar um setor. A aparente ineficácia do governo local em prevenir os desastres sugere possíveis interesses ocultos. A falta de medidas preventivas eficazes e a aparente leniência com as consequências dos incêndios alimentam as teorias de conspiração. Bom, a gente não conhece exatamente como funciona lá, né, os meandros do governo americano, né, nem do governo do estado lá da Califórnia, mas realmente é uma coisa que acontece todos os anos e sempre no mesmo lugar. E destrói e reconstrói, destrói e constrói, né? Acaba com a vegetação, enfim. E nada parece ser feito, né? Sempre acontece do mesmo jeito, parece cada vez pior, e desse ano foi, assim, historicamente absurdo o tamanho, as proporções, enfim, desse incêndio. Aí você pode falar, bom, no Brasil é a mesma coisa, só com enchente. A gente sabe que aqui em determinadas regiões, por exemplo, eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, choveu de determinado volume, vai ter enchente. Aquela área ali sempre enche. A gente já sabe que ela enche. As pessoas que moram ali sabem que elas vão sofrer, vão perder tudo todo o ano. E nada parece ser feito, né? Então até o Zé Simão lá, né, o Macaco Simão da Band, né, ele brincava, né, que começava janeiro e tal, que começava aquela onda de chuvas, de tempestades aqui em São Paulo, que ele falava assim, começa a temporada do Datena, né, que ele ficava mostrando as enchentes, helicóptero lá e tal. Então, são coisas que acontecem sempre, né, e a gente vai se acostumando, normalizando, que parece que é normal. Mas, poxa, ninguém faz nada. Quer dizer, você sabe que vai encher ali e enche de novo, e enche de novo, e enche de novo. A mesma coisa lá, né? Só que lá é com fogo. O impacto nas comunidades, as vítimas silenciosas. Comunidades locais sofrem com deslocamentos, destruição de empresas e desaparecimento de bairros. Os incêndios causam um grande impacto social, desestruturando famílias e comunidades inteiras, além de gerar perdas econômicas para pequenos negócios. Sim, a gente não pode esquecer que não são só casas que são destruídas, são negócios, são empresas. E aí impacta na população que trabalha lá, vai perder o emprego, a empresa vai falir se ela não tem seguro até voltar. E tem uma quantidade absurda, não sei quantas mil pessoas foram desabrigadas, né? Tiveram que fugir, né? Largar tudo, né? Além da perda emocional, né? Você, sei lá, perder tua história, objetos que não dá para repor, né? Que são coisas ligadas a uma parte da vida da pessoa, toda a história da pessoa, enfim. Mas a gente tem também as empresas que são destruídas. Isso gera um impacto, né, ao redor muito grande que vai expandindo. O impacto social dos incêndios é frequentemente negligenciado em favor dos interesses econômicos. O foco na reconstrução e no desenvolvimento econômico pós-incêndio muitas vezes ignora as necessidades e o sofrimento das comunidades afetadas. Ou seja, acabou o incêndio, fez o rescaldo, o bombeiro e tal, liberou, os caras vêm, compram e já começam a construir, ou seja, movimentar a economia, ganhar dinheiro e tal. É triste isso, mas como funcionam as coisas no capitalismo. Mas eu acho que assim, do que a gente viu até agora, para mim a mais fantástica ou menos plausível é a do raio de energia, do laser, né? Mas todas as outras que envolvem interesses de reurbanização, de tirar uma galera daqui, de comprar coisa barata para ganhar, tal, para mim tudo isso é plausível, tá, gente? Tudo aqui para mim não tem nada de conspiração, tá? O que para mim parece mais conspiratório e fantástico é o raio de energia lá, mas vai saber, né? Vai saber. Com essas coisas dos drones, né, lá em New Jersey, essa aparição dos OVNIs e tal, tudo é possível, tá? Tudo é possível. Esse canal aqui é pra gente discutir tudo com cabeça aberta. Por isso que eu quero que vocês comentem aqui a opinião de vocês, comentem, falem o que vocês acham, se é absurdo, se não é, tá? Que isso
é muito legal para a gente saber a opinião de vocês. Analisando as evidências, fatos ou ficção? Então, vamos lá, as evidências. Padrões geográficos suspeitos. Incêndios recorrem em áreas de alto valor, como a gente vem falando, autora, né, desse vídeo. Levantando questões sobre a seletividade dos danos, contrastando com áreas vizinhas intactas. Então, de novo, né, a seletividade, ou seja, queima aqui, mas não queima aqui do lado. Sempre em áreas, na maior parte, pega-se áreas de menor valor, mas a maior parte são das grandes propriedades de mansões. Tecnologia de energia direcionada, que a gente acabei de falar. A existência de lasers de alta potência, mesmo para outros fins, alimenta especulações sobre uso em incêndios, com protótipos militares como base. Bom, se isso tem alguma base, enfim, por que os militares teriam interesse de torrar a casa de celebridades numa região semidesértica, enfim, né? Então os militares têm interesses imobiliários, né? Então é meio estranho isso, a partir dessa história, né? Ah, mas é um teste, pô, mas um teste ali, né? Quer dizer, estranho. Comportamento incomum do fogo. Relatos de focos simultâneos em propriedades isoladas destruídas, enquanto a vegetação ao redor permanece intacta, são usados como provas. Bom, também teve uma questão, eu não sei onde eu vi uma imagem de satélite, não sei se é da NASA, enfim, qual serviço americano, que mostrou que praticamente todos os focos de incêndio vistos de espaço, né, naquela área, eles surgiram simultaneamente. Então tem lá o horário, né, da imagem feita pelo satélite e eles surgem praticamente no mesmo momento. Também é estranho, porque assim, uma coisa é a natureza, né? Ali está seco, vai esquentando, esquentando, enfim, pega fogo. Ou alguém jogou uma bituca de cigarro, ou alguém fez de sacanagem mesmo, acendeu. Agora, isso tem uma sincronicidade, né? Uma coisa que é simultânea, numa área gigante com vários focos de incêndio, exatamente, é muito estranho. Contrapontos e explicações científicas. Ventos Santa Ana, também li sobre isso, né? A vegetação seca e fatores naturais acidentais combinados com clima extremo aplicam a devastação e propagação. Esses ventos Santa Ana são ventos muito fortes, muito fortes. E aí, combinado com o início de fogo, eles fazem tipo uns furacões de fogo e aí ele se espalha muito rápido, muito mais rápido do que se conseguiria combater esse fogo, né? Então ele se alastra muito rápido e o vento vai soprando e vai, né, como se tivesse um lança-chama tocando fogo em tudo. Conclusão parcial. Padrões e tecnologia levantam questões, mas explicações científicas são plausíveis. Falta de evidências concretas dificulta comprovar conspiração. Claro, tem conspiração que fica evidente que é uma coisa da galera do chapéu de alumínio, né, do terra plana e tal. Mas tem coisas que são plausíveis. Não sei se elas são reais, mas tem terreno, tem possibilidade para que elas sejam reais. Nesse caso aqui, como eu falei, há toda essa questão de interesse econômico, imobiliário, investimento, construtoras, infraestrutura, limpeza social, para mim são super plausíveis, tá? Super verdadeiras. Acredito que sim, aconteçam, não sei em que proporção. A única que para mim sai da curva é a tal da arma direcionada, porque não digo que não exista, mas porque o exército estaria interessado em destruir uma região de mansões, né? Então isso precisava ser explicado melhor, né? Para a gente entender por que teria esse interesse. Padrões recorrentes. A história se repete. Exemplos de teoria da conspiração em desastres. Tá? Então vamos ter exemplos de outros desastres. Incêndio de hashtag. Incêndio de hashtag, não sei se é assim que pronuncia. 1933. 11 de setembro de 2001 e furacão Katrina, 2005, geraram diversas teorias alternativas. Claro, são eventos de proporções gigantescas, muitos mortos, muitas vítimas, muita destruição, e cada um aqui tem um perfil, uma característica, e sim, claro, eu vou até saber mais sobre esse aqui, que eu não conhecia, o de 1933,
Se for interessante, eu trago aqui para vocês num vídeo, tá? Os outros dois eu acho que não há necessidade, porque a gente já cansou de ver, né? Sobre esses dois eventos aí, várias e várias teorias, tá? Se surgir uma nova, eu trago aqui para vocês também. Não deixa de comentar aqui embaixo. Paralelos com os incêndios de Los Angeles. Busca por culpados, questionamento da narrativa oficial e presença de interesses econômicos são pontos em comum. Então, assim, sempre tem coisas que ficam meio fora do lugar, né? Como eu falei, essa coisa de privatizarem ali recentemente, parece, os reservatórios de água e eles esvaziarem esses reservatórios e fazerem isso na época dos incêndios, os bombeiros não terem água, enfim, tiveram que pedir ajuda de bombeiros mexicanos e tal. É estranho, né? Pelo poder econômico dos Estados Unidos e pela infraestrutura que eles têm, tecnologia, os caras não conseguirem combater um incêndio, prever, ou, enfim, é bem esquisito, bem esquisito. Lições da história. Importância de questionar narrativas. Eu falo sempre questionar qualquer situação, tá? Mas diferenciar questionamentos legítimos e teorias infundadas, baseados em evidências e análises racionais. Como eu falei, eu acho que tem coisas que você vê que são muito loucas e tudo bem se trouxerem alguma coisa que, né, que gere uma lógica possível, pelo menos, mas tem coisas que realmente são completamente bizarras, assim, aí fica difícil. Aqui, para mim, a maioria das questões são super plausíveis, tá? Com exceção do raio laser lá. Eu sempre deixo uma questão, uma reflexão, uma pergunta tal, essa que eu vou deixar para vocês comentarem aqui embaixo. Como garantir que o desenvolvimento urbano beneficie a todos e não apenas a uma elite em um cenário de mudanças climáticas e crescente poder corporativo? Então, resumindo tudo isso que a gente viu, como se alguém aí tem uma ideia do que poderia ser feito para que isso não aconteça ou aconteça menos, beleza? Até o próximo vídeo.